Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Boa noite. Que Jesus nos abençoe com a sua paz, que sintamos-nos todos envolvidos pelo amparo da espiritualidade, que se faz presente a nos amparar e a nos inspirar a todos. É uma alegria estar nessa casa, reencontrando corações queridos e esperando poder contribuir com reflexões que sejam proveitosas a todos nós. E a mensagem que foi lida aqui a princípio já é muito propícia, porque, de certo modo, prepara o nosso tema. Traz um eixo central de reflexão em torno do batismo, visto à luz da doutrina espírita, que vai estar associado, como a mensagem diz, sobretudo à renovação espiritual. Mas para começarmos aqui as nossas considerações, vamos ao Evangelho, onde nós vamos pensar um versículo que vai ser o fundamento de tudo aquilo que vamos desenvolver, recorrendo, mais uma vez, à doutrina espírita enquanto chave de entendimento para o Evangelho de Jesus. Temos sempre mencionado isso quando falamos do estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, a importância de conhecermos a fundo os conceitos espíritas, aquilo que o Espiritismo nos traz, sobretudo nas obras básicas, depois com os desenvolvimentos subsequentes, por meio de André Luiz, de Emmanuel, porque ali nós vamos encontrar determinados conceitos, às vezes uma frase, um parágrafo, que vai se encaixar perfeitamente como, de fato, uma chave, que nos permite penetrar num sentido mais profundo de uma fala de Jesus, por exemplo, de uma fala do apóstolo Paulo. Então, daí a importância de, conhecendo os fundamentos, podermos nos debruçar sobre essas palavras de vida eterna, fundamento também de nossa fé, como sabemos, já que Jesus é para nós a referência, o modelo de vivência, de entendimento da lei divina, é preciso saibamos o que Ele nos disse e, principalmente, entendamos o que Ele nos disse, porque sem isso se tornará difícil aplicar aquilo que Ele nos disse. Então vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, quando nós temos ali um registro em torno do ministério de João Batista. Como sabemos, João Batista efetuava no Rio Jordão os seus batismos. Muitos o buscavam e ali ele efetuava o que denominava ser o batismo do arrependimento. Aliás, esse é um dos bordões de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, o batismo do arrependimento. Mas neste versículo 11 do capítulo 3 de Mateus, ele traz mais algumas informações interessantes, que vão ser, como dizíamos, o fundamento da nossa consideração nessa noite. Ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados. Após mim, no entanto, vem aquele que é mais poderoso do que eu, aquele do qual não sou digno de levar as sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a nossa frase de partida para a reflexão dessa noite. E é claro, sendo o tema central o batismo, vale notar que na frase de João Batista nós vamos encontrar ali 3 categorias, 3 tipos de batismo. E é isso que nós vamos tentar elucidar, cada uma delas, tentando entender por que ele fala de um batismo de água, um batismo do Espírito Santo e um batismo do fogo. Como sabemos, no estudo do Evangelho, muitos desses elementos, na verdade, serão símbolos, que serão ressignificados ao longo do tempo, à medida que o Espírito amadurece, seja no plano individual, seja no plano coletivo, recorrendo ao entendimento de conceitos espirituais, de aspectos da vida espiritual, do funcionamento das leis divinas, bem como também aspectos do próprio contexto em que essas frases foram ditas. Entender melhor, por exemplo, o contexto judaico daquela época, a cultura daquele povo, a primeira revelação, nos mune também de recursos de entendimento para que a gente consiga decodificar. Porque, de novo, não nos interessa simplesmente saber o versículo de cor. Não nos interessa no Espiritismo apenas uma leitura desses textos sem que saibamos conectá-los à nossa vida para que façam sentido, para que ganhem vida. Então, se João Batista, que era precursor do Mestre,
um dos missionários que esteve envolvido com o advento do Evangelho neste mundo, nos trouxe esses elementos para considerarmos, é porque há algo de importante aí. Claro que poderíamos nos deter numa análise mais histórica, no fenômeno material em si, no batismo, na ritualística, mas à luz da doutrina espírita somos convidados a espiritualizar muitos desses conceitos no Evangelho, no cristianismo, que ao longo dos séculos foram considerados por uma perspectiva tão material. Para muitos corações, o batismo se reduziu a uma prática ritualística que atende a uma finalidade teológica, sem ao menos refletir qual é a finalidade que está expressa naquela prática ritualística. Então nós vamos tentar entender mais a fundo o que João Batista, o que o Evangelho quer nos dizer com o batismo. Primeiro, considerando que, de onde vem essa palavra batismo? Bapto, no grego, é o substantivo, baptizo é o verbo, que significa, literalmente, mergulho. Então, bapto, mergulho, baptizo, mergulhar, submergir, imergir. E aí, o batismo com água, por óbvio, era até o gesto, né? Era até a ritualística que João Batista empregava, aqueles que o buscavam no Jordão, ele os mergulhava no Rio Jordão, naquela água viva, né? As águas correntes, naquele tempo eram chamadas de águas vivas, porque, claro, aquilo também já transmitia uma primeira imagem. O rio corrente representa o quê? Renovação, como se aquilo lavasse de alguma maneira aquela alma, como se aquilo levasse alguma coisa consigo. Essa imagem por si só já é interessante, talvez mais profunda do que o mero gesto, entender que está querendo se transmitir ali uma ideia de deixar algumas coisas irem, para abrir espaço à renovação. Porque quando falamos de vida, no contexto da criação divina, vida essencialmente é o quê? É movimento. Movimento ascensional. Tudo aquilo que para, tudo aquilo que fica estagnado está, entre aspas, morto. Especialmente quando consideramos do ponto de vista espiritual. O espírito, por exemplo, que estaciona, que se cristaliza num anseio de vingança, num processo de remorso, numa mágoa que traz consigo, ele está ali espiritualmente morto, no sentido de estagnado. Por isso recordamos uma frase do Espírito Sheila, ou melhor, uma mensagem do Espírito Sheila, que está no livro Passos da Vida. Título muito interessante, Pontos Mortos, em que ela vai dizer, todos nós trazemos muitos pontos mortos conosco. Pontos mortos no plano do sentimento. Uma mágoa é um ponto morto. Ali, naquele ponto, o seu sentimento está parado, está cristalizado, e esses pontos mortos são, em muitos casos, as principais fontes de nossas aflições e de nossos adoecimentos. De modo que é preciso trazer de novo vida àquilo que está cristalizado. Um processo de fixação mental em torno, por exemplo, de um vício, um apego, por exemplo, a avareza, a busca excessiva, o desejo excessivo, estagnante em torno de posses materiais é um ponto morto para aquele espírito. Entendendo as coisas por esse prisma, olha como ganha uma nova conotação a frase de Jesus. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Em outras palavras, meu filho, minha filha, vamos identificar cada um desses pontos mortos. Pode ser um vício, pode ser uma mágoa, pode ser um remorso, pode ser um anseio de vingança. Vamos trazer de volta à vida isso? Vamos fazer com que isso circule novamente? Vamos sair desse loop de adoecimento, de estagnação? O que é um ressentimento? É um sentimento que se repete indefinidamente num loop de estagnação e adoecimento. Então, o ato de mergulhar naquelas águas correntes do Jordão já transmitia uma mensagem, mas que acabou sendo substituída ou sobreposta pela ritualística que construímos, sobretudo depois, com o passar dos séculos, construindo ali, determinados sacramentos, determinadas ritualísticas. Nós vamos voltar ao sentido mais original dessas palavras, buscando entendê-las com essa conotação espiritual. Estamos falando de mergulho.
E quando nós entendemos, à luz do Espiritismo, que todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal, lembrando a definição de André Luiz, no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, quando ele compara esse fluido cósmico universal a um oceano infinito em que nós, como os peixes, estamos imersos, as coisas começam a ganhar uma nova dimensão. Porque aprendemos também, com Allan Kardec, por exemplo, capítulo 14 do livro A Gênese, Os Fluidos, que tudo que nós pensamos, sentimos, molda esses fluidos em que estamos imersos, estabelecendo para a criatura uma determinada psicosfera em que ela está mergulhada. A depender, portanto, do estado do espírito, ela estará mergulhada numa psicosfera mais ou menos sã. Ela estabelecerá para si um conjunto de fluidos nos quais está imersa. E isso já começa a nos proporcionar uma vinculação mais profunda ao conceito de mergulho. Quando a gente começa a falar de batismo agora, à luz do entendimento das leis espirituais, da vida espiritual, a gente começa a pensar nesses fluidos em que estaremos imersos. A gente começa a pensar na imersão que poderemos fazer nesta ou naquela experiência. Quantos de nós não nos sentimos assim? Estamos caminhando vida fora, de repente sentimos que mergulhamos em determinadas experiências como se tudo mais se apagasse e só pudéssemos ver e enxergar aquilo em que estamos imersos. Por exemplo, uma experiência de uma prova, de uma dor. A sensação que temos é que mergulhamos naquilo para sair daqui a alguns anos, alguns meses daquela experiência, como se tivéssemos estado ali realmente completamente imersos naquilo, no que diz respeito àquela vivência. Então a gente começa a associar essa palavrinha batismo, voltando ao seu significado original, mergulho, a outras dimensões, a outros universos de reflexão. Não mais a ritualística que foi consolidada ao longo dos séculos, mas agora nesse sentido, fluidos, experiências em que nós imergimos, conforme as nossas escolhas, conforme os nossos sentimentos, conforme os nossos pensamentos, conforme a dinâmica das leis da vida, das leis divinas. Mas, como eu disse a princípio, existem certas frases ou parágrafos na doutrina espírita que se encaixam como uma luva, verdadeiramente como uma chave, ajudando-nos a aprender o sentido espiritual de certos textos. E nós vamos buscar essa chave para esse tema do batismo lá no livro O Céu e o Inferno. No capítulo 7 da primeira parte, num subtópico que temos nesse capítulo 7, intitulado Código Penal da Vida Futura. E uma palavrinha vai ser a palavrinha que vai permitir-nos fazer essa conexão. Vamos lembrar os 3 tipos de batismo? Temos o batismo da água para arrependimento, conforme diz João Batista. Temos o batismo do Espírito Santo e o batismo do fogo. Nesta ordem em que aparecem no versículo. Vamos pegar essa palavrinha arrependimento, que está muito associada à figura de João Batista e que será também desenvolvida por Allan Kardec na sua obra básica, em especial no livro O Céu e o Inferno. Vamos ao número 16 do Código Penal da Vida Futura. Quando Kardec nos dirá assim, olha só, o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessários ainda a expiação e a reparação. Algo em comum aqui? Vamos contar? Batismo da água para arrependimento, batismo do Espírito Santo, batismo do fogo. Aqui nós temos, segundo a definição de Kardec, quanto ao funcionamento do ciclo, digamos, de remissão, o ciclo da justiça divina, também 3 elementos. Ou, como queiramos, 3 etapas. Começando pelo arrependimento. Arrependimento, expiação e reparação. Será que poderemos fazer um link entre cada um desses elementos e cada um dos tipos de batismo? O primeiro link, a primeira conexão é evidente. O batismo da água para arrependimento. Arrependimento. O segundo aqui,
nas palavras de Kardec? Expiação. Expiação parece mais com o batismo do Espírito Santo ou com o batismo do fogo? Batismo do fogo, né? E por fim, regeneração. Batismo do Espírito Santo. Mas alguém poderia dizer, mas a ordem está um pouco diferente. Lá no Evangelho, o batismo do Espírito Santo vem antes do fogo. Aqui, a expiação vem antes da reparação. Vamos entender, no transcurso da nossa reflexão, o porquê, talvez, claro, aqui é uma perspectiva nossa, né? O porquê, talvez, a ordem apareça de maneira inversa aqui. Mas vamos por partes. Vamos tratar de cada uma das expressões do batismo e desse circuito, desse ciclo da justiça divina, conforme aqui definido por Allan Kardec. Vamos antes ler o parágrafo subsequente em que ele continua desenvolvendo o tema. Ele diz assim: arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, desviou-se a criatura da lei divina, que estabelece um modus operandi adequado, o mais indicado possível, como vemos na primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, questão 614. O que é a lei divina, a lei natural? A lei natural é a lei divina, a lei de Deus. Ela diz ao homem o que lhe convém fazer e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o afastamento da lei divina estabelece ou ativa esse ciclo, que vai pedir da criatura arrependimento, que significa, basicamente, reconhecer que aquilo não é o ideal, reconhecer que aquele modo de agir, aquele modo de pensar precisam ser retificados, mas o desvio gera consequências com as quais teremos de lidar, daí a expiação. Vamos facear as consequências desse desvio, vamos viver experiências que nos ajudem a de fato perceber o quanto ruim ele é, o quão ruim ele é, né? Que nos ajudem de certo modo a expurgá-lo de nós, a não tê-lo mais conosco. Daí o sentido de expiação, que, se a gente vai na etimologia da palavra, tem a ver com isso. Expurgar, purificar, trazer para fora. E, finalmente, a reparação. A consolidação de um novo modo de proceder em que aquilo não se repita. Um novo modo de sentir, um novo modo de pensar, mais harmônico, mais consonante à lei divina. Então, esse é o ciclo ativado toda vez que nós nos desviamos, desde as mínimas faltas às faltas mais graves da lei divina. É, aliás, o que Kardec vai desenvolver no restante aqui do Código Penal da Vida Futura. Aliás, vale a leitura, bastante rico e uma síntese da justiça divina e dos seus mecanismos de funcionamento. Que, ao final, Kardec vai dizer, olha, todos esses itens aqui trabalhados podem ser resumidos em uma frase que está no Evangelho. A cada um segundo as suas obras. Seja na terra, seja no céu, seja em qualquer parte do universo, essa é a frase que melhor define a justiça divina. Então, três condições para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Mas prossegue Kardec, o arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação das faltas cometidas. Ou seja, não dependeria tanto da criatura retificar-se a si própria, uma vez que o perdão seria apenas uma graça divina. Claro que a graça divina, o amparo amoroso de Deus, incondicional, nunca nos abandona, mas também não nos exime do trabalho que é nosso, de aperfeiçoamento, de retificação, bem como das consequências daquilo que nós semeamos. Então, nós achamos interessante que Kardec ele coloca essa palavrinha aqui em falando do batismo, do arrependimento. Suaviza as dores da expiação. E quando a gente vai ao que João Batista nos traz, ele vincula o batismo do arrependimento à água. E pensa só, o que a água representa num contexto de deserto? Só de ouvir falar em água, o indivíduo já sentia um refrigério. Imagina só, Jesus, os discípulos caminhando pelo deserto da Judéia, ou ali nas adjacências do Mar Morto,
Imagina só o que é para um nômade, para um peregrino, num contexto de deserto, ouvir meramente a palavra água. Ela remete ao quê? A refrigério. Algo que suaviza, algo que traz esperança. Daí a imagem do oásis, né? Muitas vezes não era uma esperança tão bem fundada, né? No caso das miragens que existiam no deserto, mas a água nos remete a isso, a refrigério. E como é que a gente pode conectar então essa ideia do refrigério ao arrependimento? Arrependimento não é uma coisa ruim? Ou será que o arrependimento é o início do recomeço? É o início, é o alvorecer da esperança. Vamos usar aqui um caso para ilustrar. O próprio André Luiz. Creio que muitos já puderam ler o livro Nosso Lar, naquele princípio, em que André Luiz descreve a sua condição no mundo espiritual. O seu sofrimento, né, toda aquela circunstância em que ele se via, aqueles espíritos ao seu redor, o não entendimento da sua situação, mas ele não reconhecia ainda, em nenhum momento, a sua responsabilidade por aquela condição. Por quê, gente? O orgulho nos cega e nos impede de nos vermos como os principais artífices de nossa infelicidade. Então serão as circunstâncias, serão os outros, até mesmo Deus será o responsável pela nossa infelicidade, quando o orgulho nos cega. E como ajudar a criatura orgulhosa? Muito difícil é. Clarencio, sua mãe, estiveram quantas vezes ao seu lado, mas ele não os podia ver porque estava cego pelo orgulho. Até que a dor chega a um montante tal que um dia ele tem um raio de humildade, uma fresta de humildade se abre no seu sentimento. Ele se lembra de Deus e se lembra de fazer uma oração. Aquilo foi a primeira fagulha de arrependimento em André Luiz, porque ele reconheceu, puxa vida, a minha vida de fato não foi exemplar. Ele começa a lembrar as escolhas infelizes, os hábitos cultivados. Ele então tem um primeiro traço de humildade que o leva ao arrependimento, que o leva a clamar por Deus. Se há um pai e se eu sou seu filho, ele não me esqueceu. Ele recorre à oração, arrependendo-se pela primeira vez, ou pelo menos dando margem, espaço para o arrependimento. O que acontece após a oração? Seus olhos espirituais se abrem, como Saulo perdendo as escamas após a conversão em Damasco. E ele vê ao seu lado o benfeitor Clarencio, que ali estivera outras tantas vezes, mas até então inacessível, dada a cegueira, as escamas do orgulho. Para ele, para André Luiz, começaria uma longa jornada de reajuste, de colheita. Mas agora ele trazia consigo o quê? A esperança. Agora ele trazia consigo a certeza de que os nossos clamores ao Pai não são emitidos em vão. O espírito que reconhece os seus erros e que se habilita a recomeçar, a retificá-los, se por um lado ele tem uma longa jornada muito laboriosa pela frente, por outro lado ele traz consigo agora a esperança, a certeza de que é possível, de que ele contará com amparo, de que Deus ouve as preces da criatura que desceu aos abismos mais profundos, desde que nela exista um sincero arrependimento, um desejo sincero de melhorar-se. É assim que Kardec e os espíritos vão trabalhar o arrependimento. Se ele inaugura para a criatura uma jornada difícil de recomeço e refazimento, ele também oferece ao espírito que estava ali, sem saber o seu futuro, sem saber se sairia daquela condição, oferece a ele a esperança de que ele é visto, de que as suas dores são vistas, de que ele contará com amparo. Por isso o arrependimento aqui, associado a essa palavrinha por Kardec, suaviza o caminho da expiação. Não nos isenta da expiação, mas suaviza. Porque também é preciso buscarmos o sentido mais profundo da palavra arrependimento. Aquela que consta lá quando João Batista dizia, olha, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A palavrinha arrependimento no grego é metanoia, que é uma composição de uma preposição no grego, meta, que significa
além de, por exemplo, metafísica. A física, aquilo que está além da física material, né? A reflexão sobre os conceitos transcendentes, conceitos espirituais, racionais, a metafísica. Então a meta significa aquilo que vai além, no sentido de expansão. E noia vem de nous, que é mente, pensamento. Então o sentido mais profundo de arrependimento é expansão da mente. E não é o que acontece? Você tinha uma postura cristalizada, um hábito infeliz, um modo de agir recorrente. E quando a sua mente não estava tão expandida, aquilo nem te incomodava a princípio, você sequer conseguia reconhecer que aquilo não era adequado. Mas a vida tem os seus meios de nos esclarecer, seja pelo estudo, seja por experiências que viemos a viver, nossa mente se aclara, consciência se expande. E aquilo que antes nós não abarcávamos com a consciência, passamos a abarcar. Aquilo que eu fazia antes e que sequer eu notava, não me incomodava, mas prejudicava, por exemplo, a outrem, agora quando eu faço de novo, logo um sinal é emitido na consciência. Quem já não passou por isso? Olhando para nós 5, 10 anos atrás, vamos vendo posturas que tínhamos que sequer nos incomodavam. Hoje, ao tentar repeti-las, é profundamente perturbador, incômodo tentar fazer ou proceder da mesma maneira. Por quê? Metanoia. Nossa mente se expandiu, nosso crivo moral também se desenvolveu. E agora conseguimos ver melhor aquilo que não coaduna com a lei divina, aquilo que a nossa consciência não aprova. E isso é, fundamentalmente, a base de todo e qualquer processo de mudança, gente. Por isso que tudo tem que começar com arrependimento. Por isso esse era o bordão de João Batista. Olha, quem quiser entender o Evangelho, esteja disposto a renovar-se, a expandir a sua mente e a reanalisar as suas condutas. Sem isso, não há como acolher o Evangelho. Não por acaso a primeira das virtudes nas bem-aventuranças é a da humildade, porque a humildade pressupõe essa abertura, essa disposição de aprender para, aprendendo, discernir melhor o que convém e o que não convém. Metanoia, expansão da consciência, expansão do pensamento, ajudando-me a ver com mais clareza o que eu não devo prosseguir fazendo e a identificar com mais discernimento o que convém fazer a partir daqui. Por isso esse é o primeiro dos batismos, que nos propicia esse recomeço, amparados pela esperança, né? Jesus dizia, o médico vem para os doentes e não para os sãos. Agora imaginemos, num plano como o da Terra, quem poderá se considerar plenamente são? Então Jesus está dizendo assim, olha, na verdade todo mundo na Terra precisa de cura e de refazimento. Mas por hora eu só posso auxiliar os que já reconhecem isso. Os que não reconhecem isso, eu não posso fazer muita coisa ainda. Porque não tem sequer a bênção inicial do arrependimento. Isto é, da disposição de expandir a mente, de desenvolver as suas potências, de reconhecer que precisam aprender, aperfeiçoar-se. É isso que Jesus quer dizer. E por isso esse é o primeiro dos batismos. Não há como retificar uma falta se eu sequer reconheço ela como uma falta. Não há como renovar uma postura se eu sequer reconheço que eu preciso renovar aquela postura que não é adequada. Por isso, de novo, o orgulho nos cega, nos faz cegos para aquilo que nos infelicita, infelicita outros, e é uma bênção poder já identificar isso. Então, geralmente a gente associa arrependimento a algo ruim, né? Pode ser se nós nos detemos só nele e não avançamos para as próximas etapas, mas, a princípio, ele é uma coisa boa, porque ele é um despertar da consciência e ele é o início de um processo de melhoria. Mas ainda que vincularmos aqui a ideia do arrependimento com a ideia da água, né? E não por acaso João serve-se do símbolo da água, porque aqui podemos fazer uma conexão. O próprio Kardec vai comentar em O Evangelho segundo o Espiritismo, em falando do nascer de novo, né? Recordando o diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus vai dizer que a água é um símbolo
também do elemento material. Por exemplo, João 3,5, Jesus dirá: nascer da água e nascer do Espírito. Nascer do Espírito, para nós, a renovação que todos almejamos. E para tanto, Deus estabeleceu no funcionamento da criação um mecanismo sublime: nascer da água, isto é, voltar à experiência física. Gente, o que é uma reencarnação? Com a bênção do esquecimento, senão para a alma um refrigério. Imagina só, se nós não contássemos, dada a nossa condição atual, se nós não contássemos com a bênção de um esquecimento temporário por alguns anos, para que possamos refazer, recomeçar, reconstruir pensamentos, hábitos. Imagina só se não contássemos com isso. Há uma mensagem de Emmanuel em que ele vai comentar a passagem de Lázaro. Aquela fala de Jesus quando ele diz assim, a respeito de Lázaro: desatai-o e deixai-o ir. O Emmanuel diz assim, nós temos ali uma imagem do que é o processo encarnatório, ou reencarnatório. O espírito estava lá no mundo espiritual, muitas vezes num túmulo de remorsos, de aflições, de angústias, lembrando do que fez, do que deixou de fazer, das escolhas infelizes, estava lá todo envolto, nas ataduras que ele mesmo estabeleceu para si, com as escolhas infelizes do pretérito. Chega a misericórdia divina, nas palavras do Cristo, por meio dos nossos benfeitores, Jesus diz assim, esse que está aí, desatai-o e deixai-o ir. Desprende ele um pouco do passado, não que estaremos desconectados das consequências, mas pelo menos da lembrança. Desata ele dessas lembranças e deixa ele voltar ao rio da vida, Como dizia lá Platão, Sócrates, o rio do esquecimento, Letes, se não me falha a memória, deixa ele se banhar nesse rio do esquecimento para ele voltar à vida, com um refrigério pelo menos de esquecer por algum tempo para se concentrar no que ele precisa fazer. Isso é reencarnação, gente. É água no fogo do remorso, no fogo das lembranças infelizes. É a bênção de recomeçar. Para o espírito, um refrigério. Por isso Kardec usa a palavra aqui, suaviza. Porque ele vai ter que facear nessa nova encarnação o batismo do fogo, as lutas, a colheita amarga, as experiências difíceis, mas pelo menos ele conta com o refrigério do esquecimento. Olha que maravilha. Vemos como Deus conduz o processo de reajuste do espírito. Então, não por acaso, João Batista associa o batismo do arrependimento à água, como a expressar também que a reencarnação é um dos grandes mecanismos da justiça e da misericórdia divina para percorrermos esse circuito de reparação, de refazimento, começando pelo arrependimento. O espírito arrependido do lado de lá encontra, juntamente com a espiritualidade, a possibilidade de planejar uma nova existência, planeja as circunstâncias e tudo mais. Isso para ele, isso para nós, quando estávamos lá, nós não temos ideia com que desejo, com que sede nós esperávamos por essa oportunidade, meus amigos. Nós não temos ideia com que sede nós esperávamos beber dessa água, de voltar à experiência material. Porque aqui na matéria, a água é o fundamento da vida, Então, por isso que ela é um símbolo do elemento material, nas palavras do próprio Kardec. Mergulhamos no líquido amniótico, o nosso corpo é majoritariamente ele composto de água, então também há aí uma referência indireta, mas profunda, ao processo reencarnatório. Sem falarmos que, pelo arrependimento, nós também renovamos a nossa psicosfera fluídica. O espírito, quando se arrepende, quando começa um processo de mudança de sentimentos e pensamentos, por conseguinte, ele vai mudando também a sua atmosfera espiritual. E com isso, o ambiente em que ele está mergulhado, em que ele vive, vai se modificando também. Aliás, a esse respeito, separei aqui uma consideração interessante de um espírito, Na Revista Espírita, no mês de julho de 1867, nós temos a mensagem de um espírito anônimo. Kardec insere ela ali com o título
luta dos espíritos para voltar ao bem. Então era um espírito arrependido que falava da sua luta para seguir nesse processo, avançando até a renovação, a reparação. E aí há um parágrafo aqui que eu achei muito interessante, né? E que tem tudo a ver, por exemplo, com o que André Luiz também vai acrescentar no livro Nosso Lar. Se a gente vai ao capítulo 10 do livro Nosso Lar, no Bosque das Águas, ele vai tratar ali desse elemento, da água, dizendo assim, olha, aqui nós aprendemos que a água tem uma função muito mais ampla do que simplesmente a manutenção fisiológica. Além de ser um veículo dos resíduos do corpo físico, ela é também um veículo de fluidos espirituais, de resíduos ou de vibrações mentais. Tanto que lá no mundo espiritual, na correspondência, né, da matéria mais rarefeita que se tem lá, eles serviam-se da água para veicular medicamentos, para veicular alimentação. E ele diz assim, um dia no planeta Terra, entre os encarnados, se reconhecerá a importância da água como veículo também mental, das vibrações mentais. O princípio da água fluidificada está justamente embasado aí, aquilo que Kardec vai dizer juntamente com os espíritos. Então ele diz assim, esse espírito, né, na sua luta para voltar ao bem. Dir-vos-ei a relação que existe entre o estado da alma e a natureza dos fluidos que a envolvem cada meio em que momentaneamente é colocada. E se, como vos foi dito, a alma pura saneia os fluidos, crede bem que o pensamento impuro os vicia. Então, à medida que renovam-se sentimentos e pensamentos, metanoia, expansão da mente, renova-se também os fluidos em que o indivíduo está mergulhado. Olha o sentido do batismo aí, mergulho. Um mergulho em melhores fluidos. Um mergulho em melhores fluidos. Voltar à matéria é um exercício, é um esforço para aprendermos a renovar os fluidos do nosso próprio perispírito, bem como aqueles que geramos pela nossa mente, pelo nosso sentimento. No capítulo 12 do livro Nosso Lar, um pouco mais à frente, Lísias vai dizer assim para o André, que voltar à matéria é como irmos a um tanque espiritual, o tanque do corpo físico, para lavarmos a nossa vestimenta suja. Essa vestimenta suja, ele diz ser o nosso corpo causal, isto é, o nosso perispírito. Então ele compara a vinda à matéria à passagem por um tanque de purificação. Olha como ganha um novo sentido. Capítulo 5 de João, o tanque de Betesda. Aquele homem que queria ir para o tanque, né? Não conseguia e tal. Olha como ganha uma nova conotação à luz do Espiritismo. Vir à matéria é passar por esse processo. Aqueles que souberem aproveitar as circunstâncias da experiência física, renovando os fluidos em que estão mergulhados, inclusive os do próprio perispírito. Então ele diz, julgai que esforços deve fazer o espírito que se arrepende para combater a influência desses fluidos de que é envolvido, aumentada ainda pela reunião de todos os maus fluidos que lhe trazem para o sufocar os espíritos perversos. Olha que fantástico. Então você tem um espírito viciado. Ele por si só já gera fluidos malsãos em que está mergulhado. Porque os fluidos guardarão correspondência com o pensamento e sentimentos. Kardec, a Gênesis, capítulo 14. A isso acrescentam-se os fluidos dos espíritos que querem vê-lo naquela situação, que vem reforçar ainda mais aquela condição. Há um caso na obra de André Luiz, muito ilustrativo, está no livro Ação e Reação. Silas e André vão acompanhar um caso de um indivíduo que era obsidiado pelos próprios tios, porque o pai dele havia matado os dois irmãos para ficar com a herança. Então os tios obsidiavam o sobrinho para vingar-se do irmão. E o sobrinho tinha um ponto morto. O problema dele era a avareza. Então ele por si só já era avaro. O que os tios fizeram? Encheram a casa dele de espíritos avaros, para que os fluidos daqueles espíritos reforçassem ainda mais os fluidos dele próprio. Então ele estava mergulhado em fluidos adoecidos que o induziam constantemente à avareza. Eis aí o processo obsessivo. Por isso que falar de processo obsessivo, de, digamos assim, afastar obsessores, jamais será algo apenas relativo aos obsessores. Se a gente não renovar o indivíduo que está ele próprio criando
esse universo em que está imerso, não há renovação de processo, não há mudança do quadro. Aqueles que foram afastados viram outros substituí-los. Obsessão é sempre uma via de mão dupla. Há ressonância. Se não há renovação do indivíduo e, portanto, da sua psicosfera espiritual, não haverá renovação dos espíritos que o acompanham. Então é isso que o Espírito está dizendo aqui, ó. Para eu seguir nessa senda de arrependimento, não só eu tenho que fazer o esforço interno de mudar sentimentos e, com isso, mudar a minha atmosfera, como também é preciso atuar junto a esses outros que vêm construindo e mantendo essa atmosfera ao meu redor também. Por isso ele continua: não creais que me baste querer melhorar-me para expulsar os espíritos orgulhosos que me rodeavam durante minha estada na terra. Eles estão sempre perto de mim, procurando reter-me em sua atmosfera insalubre. Os espíritos bons vêm esclarecer-me, trazer-me a força de que necessito para lutar contra a influência dos espíritos maus, afastando-se depois e me deixando entregue às minhas próprias forças para lutar contra o mal. É então que eu sinto a influência benfazeja de vossas boas preces, porquanto, sem o saber, continuais a obra dos espíritos bons de além-túmulo. Então, uma ilustração à luz do entendimento espírita do que é esse processo do arrependimento, da renovação desse oceano, né, em que cada um de nós está imerso de acordo com os fluidos que nós criamos e mantemos. Mas este é o primeiro passo, o primeiro dos batismos. É preciso depois seguir no processo. E, nas palavras de Kardec, vem a expiação para depois a reparação. Contudo, no Evangelho, recordando, primeiro vem o batismo do Espírito Santo, para depois vir o batismo do fogo. Nós estamos aqui fazendo essa correlação, né? O batismo do Espírito Santo casa-se melhor, na conceituação de Kardec, com a reparação, ou com a regeneração do Espírito. Porque, para nós espíritas, o que é o Espírito Santo? Tirando o conceito teológico da terceira pessoa, da Trindade, Espírito Santo podemos ter várias interpretações, mas basicamente entendamos como um Espírito santificado, aquele que se santifica, aquele que se purifica. Santificar-se, purificar-se, para nós espíritas, aperfeiçoar-se, renovar-se, regenerar-se. Essa é a ideia. O batismo do Espírito Santo, portanto, é a renovação do Espírito, que estará então mais harmonizado com o Espírito Divino, porque no linguajar do Evangelho, o Espírito Santo também pode ser entendido como o Espírito Divino. O pensamento divino que perpassa o fluido cósmico universal, embalando, envolvendo, inspirando a todos. O batismo do Espírito Santo representa aquele que, alinhando-se com a lei divina, está mais próximo, estabelece uma comunhão mais profunda com Deus, com as fontes superiores da vida, ou, como diz Emmanuel, com os espíritos santificados, com os espíritos superiores. Esse é o sentido para nós do batismo do Espírito Santo. É a regeneração, é o aperfeiçoamento. Só que notemos que no Evangelho, ele vem antes do batismo do fogo. Por quê? Por que esse detalhe? Por que não há ali um casamento idêntico na ordem do processo? Porque a gente precisa recordar, e isso o próprio Espiritismo é que vai nos ensinar, que o sofrimento por si, aqui entendido como o batismo do fogo, a expiação, as lutas, as dores, ele por si só não basta. O sofrimento nunca é uma finalidade em si mesmo. Ele é sempre um meio para uma finalidade superior. E qual que é a finalidade do sofrimento? O batismo do Espírito Santo, isto é, renovação do Espírito. Melhoria, reconstrução de valores, de novos hábitos. Essa é a finalidade do sofrimento. Despertar a criatura. Quanto mais rebelde se faz ela, quanto mais longe vai nas suas aventuras, distanciando-se da consciência da lei divina, mais enérgico será esse sofrimento, mais enérgica será a afeição da justiça divina. O Emmanuel tem uma frase no prefácio do livro Falando da Terra que é fenomenal. Ele diz assim: a gazela desperta com o canto dos pássaros, a rocha com a explosão da dinamite. Então depende daquilo que o espírito manifesta. Se ele se faz mais suave, mais leve, mais receptivo, basta o chamamento do amor e do dever para despertá-lo. Agora, se ele se faz duro qual a rocha,
resistente, impenitente, a justiça divina se mostra mais enérgica, como a dinamite que desperta a rocha. Então, é interessante que há essa mudança na ordem. É como se João Batista, inspirado pelo alto, quisesse nos dizer, olha, não seria tão necessário o batismo do fogo se antes o Espírito abraçasse o batismo do Espírito Santo. Em outras palavras, não precisaríamos de provas, de expiações tão duras, ásperas e dolorosas, se estivesse ou se existisse de nossa parte mais predisposição a aprender e renovar. A aprender e renovar. Porque a dor se engrandece, as experiências se encandecem à medida que o espírito mais resistente se faz. Aí a temperatura do cadinho da existência vai subindo, porque é preciso derreter toda e qualquer resistência. É preciso quebrar toda e qualquer dureza. E se é isso que escolhemos, a rebeldia, a teimosia perante a lei, é o que da vida colheremos. Porque com a medida com que medirdes, sereis medidos, já dizia o princípio fundamental da justiça. Se eu oferto à vida dureza, rebeldia, teimosia, a vida será, mais cedo ou mais tarde, mais enérgica. Então o batismo do fogo ser-nos-á mais necessário. O que a gente pode entender também, pensando nessa sequência, né? Imagina só, eu vinha num determinado caminho, numa determinada postura inadequada perante a lei divina. Eu recebi a bênção do conhecimento. O conhecimento me esclarece e traz consigo, ou traz para mim, mais elementos de discernimento. Com o discernimento vem o quê? Responsabilidade. Nunca essas duas coisas estarão apartadas na vida. Mais conhecimento, que significa mais discernimento, mais responsabilidade. Recordamos-nos aqui da conhecida frase de Melanie Klein, fazendo uma referência à metáfora de Adão no paraíso. Quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Por quê? Consciência expandida, ela vê o que antes não via. O que antes eu fazia e não me incomodava, agora eu faço e me incomoda. Ou seja, é cada vez mais difícil manter as velhas posturas à medida que eu conheço e aprendo a discernir. Em outras palavras, se eu recebi o recurso, já tive o elemento de despertamento, batismo do arrependimento, já pude pelo menos identificar que aquilo não é adequado, mas insisto na postura equivocada, o que acontece? É o batismo do fogo. O remorso vai se tornando cada vez mais profundo, cada vez mais incômodo, cada vez mais difícil de conviver com ele, porque eu estou estacionando no arrependimento, sem avançar para a renovação, para a reparação. A expiação vai se fazendo cada vez mais firme, cada vez mais enérgico, o batismo do fogo cada vez mais incandescente. Porque no linguajar do Evangelho, Jesus fala, né, daquele fogo que nunca se apaga, ele menciona o inferno, e é claro que o Espiritismo vai renovar todas essas imagens, o nosso entendimento delas. O que é aquela figura do fogo que consome sem consumir, que queima sem consumir? É porque ele queima sem consumir aquele que ele não pode consumir. Estamos falando não de um fogo material que consome a matéria, estamos a falar de um fogo espiritual que não consegue consumir o que é espírito, o que não se destrói. É por isso que Emmanuel tem uma bonita mensagem no livro Justiça Divina, capítulo 63, intitulada Fogo Mental. E ele vai dizer assim, que o remorso é esse fogo mental, tão mais intenso quanto mais elementos de discernimento possui o espírito. Ele vai dizer assim, um espírito ainda muito bruto, muito primitivo em termos de evolução, ele pode cometer um ato que nos choque, um ato assim, né, impactante, que nos deixe perplexos, mas a consciência dele ainda não tem tantos elementos de avaliar aquilo. E aquilo parece nem incomodá-lo. É porque a consciência ainda não está habilitada. Agora, o indivíduo instruído em relação ao Evangelho, às leis divinas, uma ligeira falta pode lhe proporcionar mais fogo mental do que aquele espírito que se entrega às posturas as mais chocantes para nós. É o que Kardec comenta em O Livro dos Espíritos, quando ele fala, por exemplo,
daqueles que se alimentavam, né, dos antropófagos, que se alimentavam de carne humana e tal, ele pergunta, aí os espíritos respondem, e ele também pontua isso, olha, um espírito instruído, com conhecimentos aprofundados, uma leve falta para ele pode ser mais danosa, espiritualmente falando, do que para aquele que se entrega ao arroubo das suas paixões, porque ainda não tem elementos suficientes de discernimento. Então, se a gente recebe o recurso de despertamento, se a gente já consegue expandir a mente e ver com mais clareza onde estamos errando e ainda assim insistimos, aí o batismo do fogo. Mas por isso ele vem depois, na ordem do Evangelho, do batismo do Espírito Santo. Se você se arrepende, reconhece o caminho a ser seguido e renova-se, o batismo do fogo não será tão necessário. Pode ser que exista uma outra consequência, de fato existirá, mas em caráter muito mais reduzido do que se insistíssemos no erro. Porque lembrando, sofrimento nunca é uma finalidade em si mesmo. Ele é sempre um meio de despertamento e de condução a um estágio de maior amadurecimento, de maior desenvolvimento do espírito. Eis, portanto, meus amigos, a ordem que se nos faz agora muito mais apreensível, muito mais compreensível, a ordem e a finalidade desses batismos mencionados no Evangelho. Há 2000 anos que, nas palavras lidas muitas vezes apenas na reduzida expressão da literalidade, culminaram no estabelecimento de certos ritos que ainda hoje acompanham muitos corações em sua jornada de apreensão e vivência do Evangelho. Mas para nós no Espiritismo, espiritualizando os conceitos, não teremos mais o rito do batismo enquanto imersão na água do nosso corpo, etc. Né? Teremos sim o batismo, reencarnação, processo de refazimento, em que poderemos, vencendo as experiências difíceis, desafiadoras, pouco a pouco lavar a nossa alma, como disse lá André Luiz, o nosso corpo causal, para que, mais alinhados e harmonizados com as leis divinas, possamos sentir em nós uma expressão mais profunda de saúde em sentido integral e, claro, possamos sentir em nós uma expressão cada vez mais profunda de paz, de felicidade, na harmonia com as leis divinas que pudermos estabelecer. Mas não nos esqueçamos desse singelo detalhe que o João Batista, inspirado, colocou ali para nós. Batismo da água para arrependimento. O batismo do Espírito Santo, recebido sobretudo daquilo que Jesus nos entrega, o modelo de vivência que ele exemplifica e que é para nós o caminho maior de regeneração e de refazimento do nosso ser espiritual. Se abraçarmos essa proposta, pode ser que ainda façamos um ou outro batismo de fogo, porque é parte da forja do Espírito no transcurso da evolução. Mas estaremos minorando enormemente as parcelas de dores desnecessárias que criamos para nós, vida afora, apenas pela nossa rebeldia, apenas pela nossa resistência em nos renovarmos. Recordo-me aqui, mais uma vez, de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 80, quando ele nos diz assim, a mensagem é como sofres. Ele comenta um versículo de Pedro e ele diz assim, não basta simplesmente sofrer para ascender à glória espiritual. É preciso saibamos aprender ou extrair as bênçãos de luz que a dor possa ofertar ao coração sequioso de paz. Muitas e muitas almas, no entanto, complicam-se angustiadamente por não saberem aproveitar a bênção das provas retificadoras e santificantes. Se soubermos aprender com as experiências difíceis, com a dor, estaremos evitando dores e complicações muito maiores. Por isso, o batismo do Espírito Santo antes. Estudemos, entendamos a vida, entendamos-nos a nós próprios, conheçamos, identifiquemos quais os nossos pontos mortos, permitamos-nos expandir, metanoia, arrependimento no sentido mais profundo, expandir a nossa mente, o nosso coração, tendo no Cristo o nosso farol e a nossa referência. E estaremos construindo desde já caminhos, embora com lutas e desafios, mais amenos, mais suaves para o nosso porvir.
lembrando aquilo mesmo que o Mestre nos disse e nos orientou. Com ele, o jugo será sempre mais suave e os fardos sempre mais leves. Porque aquele que traz consigo a bênção do Cristo no coração, na forma da fé, da esperança, da compreensão, da indulgência, do perdão, acima de tudo, da humildade, chave renovadora da vida, esse alguém, por mais que passe pelas lutas no quadro exterior da vida, internamente, estará em paz. Porque é uma diferença muito grande entre viver o batismo do fogo lá fora e aqui dentro. Não necessariamente o batismo do fogo lá fora precisa estar aqui dentro. Isto é, não necessariamente a dor que vivamos, a experiência difícil, a prova áspera, precisará deixar o nosso estado íntimo em perturbação, em desânimo, em desalento. Se a alma estiver muito bem protegida, se ela estiver muito bem vedada, se a nossa fortaleza íntima for sólida, por mais lá fora surjam as tempestades, por mais lá fora os quadros sejam aterradores e desafiadores, internamente traremos conosco a paz da consciência tranquila do servo fiel. Querem um exemplo? Saulo, como dissemos, passou pelo seu arrependimento, seu batismo de arrependimento às portas de Damasco. E ele sabia que dali por diante, nos próximos 30 anos, viria o batismo do fogo, das lutas. Mas ele não se esqueceu de modo algum do batismo do Espírito Santo, da necessidade de renovação com Jesus. O mestre havia lhe dito, ou melhor, havia dito a Ananias, e eu mostrarei a ele o quanto lhe cabe padecer por amor de meu nome. E assim foi, é só olhar a vida desse indivíduo. É só ler o livro Paulo Estevão. Mas olha que interessante, tal foi a sua entrega, a renovação no espírito santificador do Evangelho, que anos mais tarde ele estaria em Corinto. E ali foi preso injustamente, depois de uma trama dos que perseguiam a mensagem de Jesus. Foi lançado à prisão e era então submetido às 39 flagelações nas suas costas. Enquanto a chibata lhe feria o corpo, ele próprio estava impressionado com a paz que sentia portas adentro do coração. A tal ponto que, em determinado momento, ele já não mais sentiu o corpo, nem mesmo as dores daquele batismo de fogo, porque se sentia agora em esferas espirituais sublimes. E é então que ele ouve uma voz interna que lhe diz que ele havia alcançado uma região de paz divina, que Deus concede aos seus filhos, depois de lutas imensas e acerbas por vencerem a si próprios. Tal foi o seu investimento no batismo renovador do Espírito Santo, santificador de Jesus, que o batismo de fogo alcançava o seu corpo, mas a sua alma estava no refrigério da paz, da esperança daqueles que se fazem fiéis a Deus e ao projeto divino do Evangelho para cada um de nós. Que o exemplo dele, portanto, nos possa inspirar e saibamos reconsiderar em que estamos mergulhados, no que estamos nos mergulhando, em que tipo de fluidos temos nos imergido e que possamos preparar uma ambiência cada vez mais salutar por dentro e, consequentemente, por fora, porque o que nos espera mais à frente é o encontro, enfim, definitivo com Cristo. O batismo definitivo do Espírito Santo quando, como Paulo, um dia poderemos dizer: já não sou eu mais quem vive, é agora Ele que vive em mim. Que Jesus nos abençoe a todos muita luz e muita paz.